Na verdade, eu queria perguntar, acabei esquecendo, queria fazer outra pergunta sobre a Europa também. Porque uma das coisas que parecem bem preocupantes agora é a possibilidade de uma guerra direta entre a Rússia e a Europa. E isso seria, eu diria, uma parte importante de uma guerra mundial, simplesmente porque os europeus, na minha opinião, apostaram tudo nessa guerra. Ou seja, usaram os ucranianos para tentar derrotar a Rússia. Mas agora eles meio que, com esse incrementalismo, foram se envolvendo cada vez mais. E agora a situação é que, como a Ucrânia está enfraquecendo, eles basicamente têm que escalar. Tem que se envolver mais, mandar mais mísseis de longo alcance. Eles estão falando em interceptar navios russos, em colocar um bloqueio naval contra os russos. Tudo isso para tentar compensar o que não está indo bem no campo de batalha. E isso acontece ao mesmo tempo em que os americanos dão a entender que, olha, essa é uma luta de vocês. Então, de novo, se quiserem enfrentar os russos, lutem com os ucranianos e os europeus. Se quiserem enfrentar os iranianos, usem os árabes. Se quiserem enfrentar os chineses, usem alguns dos países da linha de frente no leste da Ásia. Mas o que a gente vê é que os europeus estão escalando, enquanto os americanos parecem estar se afastando e não estão dispostos a defender os europeus. E enquanto tudo isso acontece, os russos, a principal pressão sobre eles é que precisam restaurar a própria capacidade de dissuasão. Porque deixaram os europeus, e bem, a OTAN como um todo, passarem por cima deles e cederam todas as vezes. Então, se eu fosse fazer uma previsão, parece que os russos estão se preparando para reagir, para contra-atacar um pouco como os iranianos fizeram, para recuperar essa capacidade de dissuasão. E é bem provável que os americanos deixem isso nas mãos dos europeus. Mas os europeus, ao que tudo indica, não têm tanto poder de combate assim. Então, para onde você acha que isso vai? Certo. Então, se você olhar a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada em janeiro deste ano, ela apresenta uma visão para o mundo. E neste momento, os americanos estão realmente colocando essa visão em prática. A ideia é a seguinte: os Estados Unidos se recolhem dentro de uma espécie de fortaleza na América do Norte. Uma grande América do Norte, certo? E é por isso que o Trump tem sido agressivo com o Canadá, a Groenlândia, o México, a Colômbia, Honduras, a Nicarágua e Cuba, entende? Porque tudo isso faz parte dessa grande América do Norte. E o que vai acontecer é que a economia americana vai se concentrar mais em manufatura e extração de recursos. Então, o Pentágono procurou a Ford e a General Motors, lá em Detroit, e disse que gostaria que essas empresas produzissem mais munições e drones. E essas empresas provavelmente ficam felizes em fazer isso, porque é mais lucrativo fabricar armas do que fabricar carros. Essa é a visão de uma grande América do Norte. E para criar mercados para os armamentos americanos, o que se faz é dividir e dominar o resto do mundo, certo? Então imagine uma situação em que a Rússia está lutando contra a Europa, o Japão contra a China no leste asiático e o Irã contra o Conselho de Cooperação do Golfo e Israel no Oriente Médio. Nesse cenário, o mundo inteiro passa a depender dos recursos e das armas americanas para sustentar essas guerras. E isso traria um enorme benefício para os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é criar condições para que o mundo entre em completo caos, enquanto eles ficam tranquilos na América do Norte, só lucrando com isso, entende? E é por isso que eu acho que, quando o Trump for à China daqui a 2 dias, ele vai adotar uma postura extremamente conciliadora. Vai fazer várias ofertas generosas à China e a China vai retribuir. Então vai parecer que há agora uma paz entre a China e os Estados Unidos. Mas o que acontece depois é que o Trump vai direto para o Japão e incentiva o Japão a se militarizar contra a ameaça chinesa. O que está acontecendo é o seguinte: antes, o conflito era entre os Estados Unidos e a Rússia na Europa. E os Estados Unidos basicamente terceirizaram esse conflito para os europeus. Agora, antes o conflito era entre a China e os Estados Unidos no leste asiático.
E o que os americanos vão fazer é terceirizar esse conflito para os japoneses e para os sul-coreanos contra a China. Tudo isso faz parte dessa estratégia diabólica e cínica dos americanos para manter o império deles. Mas muita coisa disso parte da ideia de conseguir manter as guerras num ritmo lento, sem deixar que fiquem intensas demais. E eu acho que esse é um dos pontos. De novo, volta àquela ilusão que eu mencionei sobre o controle da escalada. Porque no caso da guerra com a Rússia, o que acontece é que os países da OTAN, em grande parte, permitem que eles controlem o ritmo disso, ou seja, dessa guerra lenta e desgastante. E eu acho que muitas vezes a suposição na Europa é a seguinte: se os europeus entrassem diretamente nessa guerra, primeiro mandariam alguns soldados para a retaguarda, em alguma parte do oeste da Ucrânia, para fazer outras tarefas. Isso liberaria os ucranianos para irem morrer na linha de frente. Mas se isso não bastasse, poderiam colocar algumas forças especiais mais perto da frente, cuidando mais do manejo das armas. E depois, talvez um pequeno contingente na linha de frente, só para tentar equilibrar as coisas, para garantir que as linhas de combate fiquem estáveis e não se movam muito. Só que o problema é o seguinte: eu não consigo imaginar, do jeito que os russos têm lutado contra os ucranianos, que tratariam os europeus da mesma forma. A ideia de que na Europa seria possível limitar a guerra apenas ao território ucraniano e russo parece algo que escalaria de forma enorme e muito, muito rápido. Eu concordo totalmente com você. Concordo completamente. Esse plano dos americanos é cínico e também vai acabar sendo contraproducente. Vai destruir os aliados deles e pode fazer o mundo inteiro se voltar contra os Estados Unidos. Mas a verdade é que os Estados Unidos estão desesperados para manter o seu império. Estão dispostos a incendiar o mundo inteiro para manter esse império. Essa é a situação em que a gente está. Eu também destaco que, se você olhar para as linhas de batalha na Ucrânia, eu acredito que as forças especiais europeias já estão participando do combate. No ano passado, parecia que os russos tinham conseguido um grande avanço. Parecia que as linhas de frente ucranianas estavam esgotadas. Basicamente, elas desmoronaram. E agora há uma nova energia nas linhas de frente da Ucrânia e eles estão recuperando território. Então, eu tenho que acreditar que forças especiais europeias já estão atuando em alguma capacidade dentro da Ucrânia. E por causa do chamado Mission Creep, a gente deve esperar uma escalada. Olha, além disso, os ucranianos estão atacando refinarias de petróleo russas, e isso vai obrigar os russos a responder com muito mais força. Os russos têm sido extremamente agressivos e metódicos nos ataques contra os ucranianos. Eles não vinham mirando usinas de energia da Ucrânia, nem infraestrutura civil crítica. Mas agora vão fazer isso, porque entendem que essa guerra não será entre a Europa e a Rússia. Vai ser uma luta até o fim. Então, quando os europeus se tornarem os novos ucranianos, ou seja, quando a luta for até o último europeu, você acha que os Estados Unidos vão ficar de fora dessa? Ou eles iriam? Toda a estratégia dos Estados Unidos é fazer com que a Europa lute contra os russos. Pedem isso aos europeus, como você disse, mas eles vão ficar de fora, porque não têm absolutamente nenhum interesse nisso. O que os Estados Unidos querem é gerar o máximo de conflito possível no mundo, continuar vendendo armas e recursos para a Europa e ainda financiar tudo isso forçando o resto do mundo a absorver a dívida americana. Está muito claro o que está acontecendo. Até os próprios europeus sabem o que está acontecendo. Mas, infelizmente, toda a liderança europeia foi cooptada pelos americanos e hoje tem medo da própria população. São burocratas que só querem se manter no poder. Então, basicamente, vai ser preciso uma revolta popular para que a política na Europa mude. A última pergunta sobre esse assunto é a seguinte: considerando que agora os russos e os iranianos, ou melhor, acho que os russos e os chineses, meio que veem que a tentativa dos Estados Unidos de buscar a paz na Ucrânia parece um pouco enganosa.
Na verdade, não foi uma busca pela paz. Foi terceirizar a guerra para os europeus. E um dos alvos principais no Irã parece ser a China. Na sua opinião, até que ponto você acha que eles vão entrar agora, para garantir que os iranianos consigam de fato reagir contra os americanos? Ou seja, suportar o impacto e contra-atacar. Certo. Infelizmente, os chineses costumam ter uma visão muito de curto prazo, bem utilitarista, quando se trata de geopolítica. O que a gente precisa entender é que a China tem relações econômicas fortes com todo mundo no Oriente Médio, com Israel, com o Conselho de Cooperação do Golfo e também com o Irã. Então eles não querem se ver numa situação em que tenham que escolher o Irã e acabar entrando em conflito com o Golfo. Os chineses não agem assim. Eles acreditam muito em equilíbrio e harmonia. Por isso, a China vem pressionando bastante o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz e, basicamente, encerrar essa guerra o máximo possível. Agora, pode parecer injusto, porque quem está agindo de forma agressiva são os americanos e os israelenses. Mas, infelizmente, não dá para argumentar com valentões. Não dá para argumentar com brutamontes. Então, os chineses estão presos tentando negociar com os iranianos. E, basicamente, o que a China quer é que essa guerra acabe o mais rápido possível e que o comércio global volte a funcionar da forma mais tranquila possível. Só que, infelizmente, os chineses não estão adotando uma visão geopolítica de longo prazo para o que está acontecendo no Oriente Médio. Eles não reconhecem de fato que os americanos estão determinados a manter o próprio império. E a longo prazo, não é do interesse da China se alinhar com os Estados Unidos. Mas no curto prazo, e na verdade só os chineses se importam com o curto prazo, eles acabam presos trabalhando junto com os americanos. O que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, então? Eu ouvi você dizer que há uma possibilidade bem real de o Trump tentar um terceiro mandato e que o país talvez volte a impor o serviço militar obrigatório para conseguir gente suficiente para o exército. Como você enxerga esse futuro dos Estados Unidos? Porque, de novo, eu acho que uma questão central para os americanos é que eles costumam ter uma grande estratégia bem definida, mas muitas vezes perdem de vista o componente social. Por exemplo, no começo dos anos 90, todos aqueles novos acordos comerciais que dariam aos americanos uma extensão dos direitos de propriedade intelectual aumentariam a competitividade deles em tecnologia, em finanças e basicamente nas áreas de alta receita e alta dependência. Só que, em troca, eles acabaram terceirizando as próprias indústrias. É um pouco como uma versão moderna de repatriar ou revogar as leis do milho, sabe? Só para dividir de novo o trabalho internacional. Mas, mais uma vez, o impacto nos Estados Unidos foi bem desastroso. A ideia de que nós, ou seja, os americanos, desenvolveríamos o iPhone e os chineses só montariam o produto, isso não fazia muito sentido. O que acabou acontecendo foi que a base industrial dos Estados Unidos foi embora. E aí surgiram enormes problemas sociais, que são justamente o que causou boa parte desse caos, instabilidade política, econômica e social. E ao mesmo tempo, os chineses basicamente aprenderam a fabricar o iPhone sozinhos. Então agora, eles não estão mais só nas partes mais baixas das cadeias globais de produção. Eles conseguem produzir qualquer coisa e também já não estão mais dominando apenas os níveis mais altos dessas cadeias de valor globais. Mas parece que, de novo, eles não deixaram isso de lado. Todas essas guerras mostram, Hugh. Quer dizer, se você vai acabar com a concorrência energética no mundo, dos russos, dos venezuelanos, dos iranianos e por aí vai, sim, isso pode aumentar a dependência em relação aos Estados Unidos. Mas também vai causar um impacto enorme dentro da própria sociedade americana, o que pode desestabilizá-la bastante. Desculpe, é um jeito meio longo de perguntar, mas como você enxerga a possibilidade de um terceiro mandato do Trump e o alistamento militar, ou talvez outras formas de lidar, digamos assim, com uma população que também vive, de certo modo, um momento pré-revolucionário?
Olha, no fim das contas, o Império Americano consegue controlar o Trump. E o Trump é um agente do caos, mas ele está fazendo o que o Império Americano quer, certo? Então toda a atenção das pessoas fica voltada para o Trump, e acham que é só a estupidez dele que está causando todo esse caos pelo mundo. Mas se você realmente ler a estratégia de segurança nacional, se pensar em teoria dos jogos e em como os americanos se beneficiam de tudo isso, tudo o que o Trump faz passa a fazer sentido. A questão com o Trump, o motivo pelo qual ele é importante, é que ele está disposto a fazer essas coisas. O Biden era para ter feito isso, mas não fez porque teve medo de parecer um completo idiota. E ele não queria ser outro Hitler, certo? Não queria ser o vilão. Então, na verdade, é muito difícil encontrar alguém como o Trump. Alguém disposto a ser o vilão, a ser o bode expiatório e a agir de forma impulsiva, sem pensar. Lá em 2003, durante a guerra contra o Iraque, todo mundo sabia que era por causa do petróleo. Todo mundo sabia que era sobre o Império Americano. E houve protestos no mundo inteiro contra aquele ato de agressão ao Iraque. Mas agora, nesse ato tão claro de agressão contra o Irã, não há protestos pelo mundo. Todo mundo está focado no Trump, achando que se ele sair do poder em 2 anos, o mundo vai voltar ao normal. Então, o Trump é extremamente útil para os propósitos do Império Americano. É por isso que eu acho que ele vai continuar por aí, porque o Império Americano precisa que certas coisas aconteçam, incluindo um alistamento nacional. A verdade é que nos últimos anos, os Estados Unidos têm tentado trazer de volta a manufatura que foi para a China. E isso não funciona. E tem um motivo muito claro para não funcionar. A população americana ficou acomodada, ficou preguiçosa e corrupta. Pensa em todos esses jovens americanos tentando fazer fortuna com criptomoedas, apostando online e passando o tempo todo no OnlyFans. Quero dizer, o Império transformou os Estados Unidos num lugar extremamente corrupto e preguiçoso, onde os jovens não conseguem contribuir de forma eficaz para a economia. O problema não é a falta de empregos na indústria. Existem muitos empregos na indústria nos Estados Unidos. O problema é que não há jovens dispostos a trabalhar nesses empregos de colarinho azul. Eles não querem ganhar algo em torno de $10 por hora. Preferem apostar, tentar ganhar $1 milhão em um ano. Por isso é que é preciso ter um serviço militar obrigatório. Não para lutar em guerras, mas para disciplinar a população, para treinar as pessoas a serem mais obedientes, mais desesperadas e a terem habilidades reais. É por isso que é necessário um serviço militar nacional. É bom, acho que esse é um dos grandes benefícios da democracia. Quer dizer, você consegue reduzir a oposição violenta se as pessoas acreditam que podem mudar as coisas pelo voto. Sempre se assume nos Estados Unidos que quando a oposição chega ao poder, porque sempre fala em paz, tudo vai voltar ao normal. Mas isso vem desde o governo Clinton, com todo aquele intervencionismo. Aí veio o Bush, o George Bush, e as pessoas até esquecem, mas nos debates ele criticava a ideia de reconstruir nações. Dizia, nós não fazemos isso, somos a América. E claro, depois veio o Afeganistão, o Iraque, ele levou isso ao extremo. Depois veio Obama, prometendo mudança, e de novo, mais do mesmo, nenhuma diferença. O Trump era o presidente da paz. O Biden seria o retorno dos adultos ao comando, e acabou provocando uma guerra com a Rússia. Quer dizer, não dá nem para inventar uma coisa dessas. Quem vier depois do Trump, sinceramente, acho que não vai ser Jim Orange. Exatamente. E não se esqueça disso. O Clinton, em 1992, quando estava concorrendo à presidência, era um democrata no estilo Bernie Sanders. Era populista contra o livre comércio, contra o NAFTA, mas quando chegou ao poder virou um neoliberal. Ficou mais conservador, mais pró-mercado do que os próprios republicanos. Então, no fim das contas, não importa muito quem você elege. O império continua no comando. Sim,
É um bom ponto. Mas então, como é que tudo isso termina? Porque o Império Americano não consegue realmente continuar a se perder no Irã. E eu não vejo, como você também disse, nenhum caminho claro para uma vitória no Irã. Não que o exército americano não seja poderoso. Ele é, sempre foi. E não é como se o Trump tivesse muitas restrições. Se quiser, ele pode atacar reatores nucleares. Parece que não há limites. Mas, de novo, a capacidade dos iranianos de lutar não depende de ter um exército tão forte quanto o dos Estados Unidos. Eles têm mísseis baratos, drones baratos, e têm uma geografia que joga a favor deles. Então, o que a gente... Como você acha que isso vai se desenrolar? Eu acho que no próximo ano vai parecer que os americanos estão vencendo. O Trump vai à China e, com o tempo, a China e os Estados Unidos vão chegar a um acordo que vai parecer muito favorável para os americanos. Os chineses vão concordar em comprar mais dívida dos Estados Unidos. E essa guerra no Irã, mesmo que a longo prazo os Estados Unidos acabem perdendo, no curto prazo, os americanos vão conseguir causar um enorme prejuízo para os iranianos, principalmente na economia. Então, por sua prazo, é que o Império está vencendo. Mas no médio e longo prazo, a gente sabe exatamente o que acontece nessas situações. O Império entra em guerra civil. É só olhar para qualquer período da história. Impérios em declínio têm várias características: corrupção, decadência, baixa taxa de natalidade, imigração em massa. E dois sintomas muito comuns de um império em declínio são, primeiro, guerras no exterior e, segundo, guerras civis. Certo? Então, se o Trump tentar um terceiro mandato, e eu tenho bons motivos para acreditar que ele vai tentar e que ele vai conseguir, isso vai acender uma guerra civil nos Estados Unidos entre duas grandes facções. De um lado, os financistas de Wall Street, que basicamente controlam o país desde os tempos do Clinton. E aí você tem os oligarcas da tecnologia, gente como Larry Ellison, Sam Altman, Peter Thiel, que estão tentando substituir os financistas e controlar Washington, D.C., para criar um estado de vigilância com inteligência artificial que beneficie eles. E o Trump é claramente o agente deles, o defensor dessa causa. Então, como começaria uma guerra civil? Essas duas facções diferentes financiariam grupos de oposição distintos, e esses grupos teriam milícias atuando nas ruas, criando o máximo possível de caos civil. Por isso, se o Trump conseguisse um terceiro mandato, dá para esperar que haja muita violência política em todo o país durante esse terceiro mandato. Um dos motivos pelos quais eu estava otimista, lá no começo, quando Trump estava se candidatando, foi que, bom, antes de tudo, ele falava em acabar com as guerras. Mas, de novo, o que ele diz nem sempre significa muita coisa. Mesmo assim, a questão principal, que eu achei que era genuína, era a ideia de que, para salvar a República Americana, eles teriam que começar a reduzir o Império Americano. Ou seja, o Império Americano já tinha se esgotado. Esgotou seus recursos, está sendo equilibrado no cenário internacional. Se agora você insistir em expandir ainda mais esse império, isso pode acabar destruindo a própria República. E eu realmente achei que isso era bom para o mundo, para reduzir o império e preservar a República Americana como um polo importante de poder no mundo multipolar. Achei que tudo isso fazia sentido. Mas agora parece que ele está apostando tudo em restaurar o império. Mas como é que você enxerga esse declínio imperial? Porque não é a primeira vez na história que a gente vê um império em declínio. Você falou sobre migração em massa, sobre desigualdade econômica, sobre desordem social e sobre o sistema político começando a falhar. E é preocupante ver as instituições americanas já não funcionando como deveriam. Então, o que exatamente você vê nesse declínio imperial dos Estados Unidos? Então, a principal característica do declínio imperial americano é a arrogância, certo?
Washington, D.C. virou uma bolha. E é impossível conversar com alguém dentro dessa bolha. Sabe, uma comunidade muito fechada, quase incestuosa, de pessoas que pensam todas do mesmo jeito. Lembra do primeiro mandato do Trump? Eu acho que naquele primeiro mandato ele era bem MAGA mesmo. Ele queria acabar com essas guerras no exterior. Era bem ingênuo e queria construir um muro no México para parar a imigração. Ele realmente queria cumprir as promessas de campanha, o que é algo raro na política americana. E o que aconteceu no primeiro mandato dele? O que aconteceu foi que toda a mídia americana começou a atacá-lo. O próprio gabinete dele vazou informações desfavoráveis sobre o Trump. Generais americanos se recusaram a seguir as ordens dele. Trump mandou retirar as tropas da Síria. Eles simplesmente ignoraram. O chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, ligou para os chineses e disse: ignorem esse cara, ele não está no comando. Isso é traição. Teve também a farsa do Russiagate, quando insistiram que ele era um agente do Putin, e fizeram uma investigação enorme. O ex-diretor do FBI, Robert Mueller, acabou sendo obrigado a inocentar o Trump. Então, já no primeiro mandato, ficou claro que estavam tentando destruir o Trump. E na cabeça dele, a eleição de 2020 foi roubada. E até hoje ele insiste que a eleição foi roubada dele. O dia 6 de janeiro pareceu uma conspiração do chamado Estado Profundo para tentar derrubá-lo, para garantir que ele nunca mais pudesse concorrer à presidência. É assim que as coisas funcionam em Washington, D.C. Se você tenta desafiar o império, eles vão encontrar todas as formas possíveis de te destruir. Quando Trump deixou o cargo, invadiram a casa dele em Mar-a-Lago, porque aparentemente ele tinha alguns arquivos confidenciais. Mas tudo em Washington é confidencial. Todo mundo em Washington tem arquivos confidenciais em casa. Então por que foram atrás dele? Fizeram uma guerra jurídica contra ele. Tentaram levá-lo à falência. Fizeram de tudo para destruí-lo. É isso que acontece quando você tenta desafiar o consenso em Washington, D.C. Bom, de novo, acho importante fazer uma distinção entre a República dos Estados Unidos e o Império. Porque se você acha que a própria República está desmoronando, esperaria ver uma enorme falta de coesão social. Veria um colapso cultural e moral, um aumento da desigualdade econômica e por aí vai. Não sei, e a gente vê muito disso acontecendo. Existem outros fatores que você leva em conta quando avalia a saúde do paciente, que nesse caso é a República Americana, durante esses esforços de restar o Império. Olha, eu acho que a República Americana é um dos sistemas mais resilientes do mundo. Eles têm 50 estados, e cada um deles é diferente. Pensa na época da Covid, por exemplo. Se você fosse para o Canadá ou para a Europa, tinha que tomar as vacinas, porque a burocracia lá consegue impor a vontade dela sobre as pessoas. Mas nos Estados Unidos, se você não gostava da burocracia, podia se mudar para outro estado e evitar as vacinas. Isso é uma coisa incrível sobre a América, e é o que torna o país tão resiliente. Eu entendo que o Império Americano está em declínio e que em algum momento vai acabar colapsando. Mas eu não apostaria contra a República Americana. Existem regiões nos Estados Unidos que continuam muito dinâmicas, como o Texas e a Flórida, por exemplo. Eu costumo comparar os Estados Unidos com a Europa, porque na Europa as pessoas geralmente se veem como mais estáveis, com uma governança mais responsável. Mas até eles olham para os Estados Unidos como uma grande câmara de eco. Pelo menos, nos Estados Unidos, ainda existem visões diferentes, grupos diferentes. Na Europa, agora, é praticamente uma única câmara de eco. Só existe uma posição aceitável sobre questões importantes de política externa. Tudo é enquadrado numa linguagem normativa, em que basicamente se você não concorda com o governo, é porque tem más intenções, é, digamos, traidor. Quero dizer, pelo menos nos Estados Unidos, ainda há debate. Na Europa, isso está desaparecendo muito rápido. Mas enfim, minha última pergunta é,
Olhando para esse processo de declínio civilizacional e tudo mais, como você enxerga o Império Americano hoje e o chamado Ocidente político mais amplo? Você espera uma continuação desse declínio gradual que a gente tem visto nos últimos anos, ou algo mais rápido, tipo um colapso repentino? Sim, eu acho que existem três grandes sintomas de um império em declínio. O primeiro é a burocratização. Você tem essa enorme burocracia imperial em Washington, que já não presta contas ao povo. O segundo é a financeirização, quando Wall Street passa a controlar tudo. E o terceiro é a individualização, quando cada pessoa se vê como uma ilha. Aí se perde a coesão social, se perde a capacidade de agir juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo nos Estados Unidos um movimento crescente de pessoas que querem restaurar a República Americana. E essas pessoas são o que chamamos de nacionalistas cristãos. O Tucker Carlson, por exemplo, claramente faz parte desse grupo que acredita que os Estados Unidos são uma república e que deveriam ser uma república cristã. E eu realmente acho que essa é uma solução para o declínio imperial. Se o país abraçasse o cristianismo, isso é de que then I think that would save the republic. Então, toda essa ideia mais ampla de que a religião ajuda a manter, sabe, um Estado ou uma civilização coesa e também a preservar sua moral e seu vigor. Essas são ideias do Tocqueville, na verdade. Ele argumentava que o liberalismo americano, esse foco no individualismo, o que tornava o liberalismo dos Estados Unidos sustentável, no sentido de não cair totalmente no hedonismo, como acabou acontecendo um pouco nas últimas décadas, era justamente porque o espírito da religião equilibrava o espírito da liberdade. Havia esse equilíbrio em que a liberdade não se degradava até virar um hedonismo vazio. Mas ele também alertava que, com o tempo, os ideais liberais, esse foco no indivíduo, tenderiam a querer se libertar de qualquer tipo de limite. E isso inclui a religião. Então hoje parece muito difícil que o cristianismo consiga de fato restaurar algum tipo de identidade comum nos Estados Unidos. Para tentar, mas há ideias de uma consciência coletiva, de uma causa comum, algo nesse sentido. Certo. Eu concordo totalmente com esse sentimento. Sabe, os Estados Unidos foram fundados sobre dois pilares. O primeiro, claro, é o secularismo do iluminismo. E o segundo é o puritanismo, ou protestantismo. Então eu concordo com você que o país acabou indo longe demais para o lado do iluminismo. Ele abraçou a democracia liberal e secular, e agora precisa recuperar o equilíbrio voltando às suas raízes cristãs. Mas eu ainda acho que os Estados Unidos têm muitas vantagens. Ainda é um lugar muito próspero, onde as pessoas trabalham duro, onde ainda existe muita liberdade e onde a Constituição ainda é levada muito a sério. E quando o país voltar a valorizar de verdade sua herança cristã, eu acredito que muitas das grandes qualidades da América podem ser restauradas. Bom, não importa como essa nova guerra mundial vai se desenrolar, o fato é que o mundo vai estar bem diferente quando isso começar a chegar ao fim. E, sinceramente, não vejo isso acontecendo por muitos anos ainda. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Glenn.